Palmeiras está sobrando. Esse ano, ao contrário de outros, esse ano eu faria uma aposta no Palmeiras, antes de tudo, numa aposta no Palmeiras do brasileiro, que é o título que falta ao Abel. Eu acho que essa constância, ela é mais garantida no brasileiro. Você acha que no frigir dos ovos, ali, quando a coisa aperta, o foco tinha que ser no brasileiro? Ele está fazendo gordura, isso é importante, hein? Ele está fazendo gordura para poder negociar lá na frente. Mas o foco é o brasileiro, porque a gente está falando de uma coisa que está falando na redação. Tem uma coisa na vida do Palmeiras que seria espetacular com o título da Libertadores, que é o seguinte, né, Abel? A gente estava conversando disso. Pela primeira vez, uma equipe brasileira seria tricampeã. Calma, torcedor, eu sei que seriam 4 títulos, mas tri assim, seguidinho. Nem o Santos seria a primeira vez. tetra também. Ninguém conseguiu. E seria o único brasileiro com 4 títulos de Libertadores. Isso é um negócio sensacional. Será que no frigir dos ovos não valeria olhar e falar: ah, essa liberta... Libertadores sempre pega mais. Eu acho que Libertadores tem aquele pontinho ali, principalmente para rivalidade aqui entre os times do Brasil. Você falou sobre fazer gordura e o Palmeiras também dá uma resposta, né? Porque começa mal o Campeonato Brasileiro, perde em casa pro Ceará, aí tem empate com o Goiás, aí já tem o clássico contra o Corinthians. Mas é uma resposta de um começo de Campeonato Brasileiro que o Abel falava, é muito difícil. Ele é perfeito nas entrevistas dele, porque ele é um conhecedor do calendário. Ele já demonstrou muita insatisfação e o quanto o time dele sofre com o calendário. E se o time dele, que é o Palmeiras, que tem todo esse elenco recheado de bons jogadores, sofre, imagina, a gente consegue ver o que o Fortaleza está passando, né? Sim. Então o Abel é perfeito, porque ele não promete nada ao torcedor. Ele poderia falar, o time joga muito bem, temos grandes oportunidades, muito feliz com a liderança. Não, é sempre pé no chão. É sempre com calma. Uma hora a gente vai perder, ele fala, uma hora a gente vai perder. Uma hora a gente vai perder, perde jogadores, a gente está vendo o time sem o Veiga agora, e aí o Gustavo Scarpa muito à vontade na função ali do meio de campo, e estava vendo os melhores momentos do jogo ontem. Sim. Para o time que vai enfrentar o Palmeiras, assim, é muito difícil pensar em qual estratégia usar. Porque se fica atrás, não consegue. A gente vê que bola parada também, o Palmeiras é imbatível ali. Sempre faz gol, seja de escanteio, seja de falta com uma bola alçada na área. Se vai atacar ou marcar saída de bola, o Palmeiras é muito veloz. Principalmente por aquele lado direito onde passa o Dudu. Então, o time que enfrenta o Palmeiras é muito difícil e a gente consegue perceber uma evolução mental desse Palmeiras de atacar na hora certa. Muito difícil se afobar. O que a gente começa já a ver com o Atlético Mineiro. Porque está apertando. O Flamengo. Do resultado. Está apertando. Então, o Palmeiras, mesmo se pega um time que está fechadinho, pragmático, os jogadores se conhecem, visão periférica, ninguém precisa, né? O Scarpa, na entrevista que ele dá ao GE, ele fala: a gente não conversa em campo, porque a gente se conhece no olhar. Sim. Então, não é um time falado dentro de campo. Muito difícil enfrentar esse Palmeiras. Agora, antes de falar de Rony, só uma coisa, o Abel. Estava ouvindo a entrevista do Felipão, né? Treinador do Atlético Paranaense, ele falando da coisa de jogar domingo e final de semana, né? Dosando isso nos treinos e tal, que para ele não é o fim do mundo jogar todo meio de semana e final de semana. Coisa até, né? O problema é excesso, pressão e tal, excesso de competições e tudo. Mas, na boa, Abel, esse time do Palmeiras não aguenta um tranco aí de meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, para pelo menos a gente está falando de brasileiro ser importante, que é um título que não tem, e pela marca que seria na Libertadores. Se você tivesse que escolher de 3, será que não dá para ser campeão brasileiro e da Libertadores, os 2 títulos? O Flamengo conseguiu em 2019. O Flamengo conseguiu e o Palmeiras, ele tem não só time, mas ele tem elenco também. É óbvio que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir ficar repetindo o mesmo time do meio de semana com o time do final de semana, né? Jogando com os mesmos jogadores. Mas ele tem reservas, tem um elenco muito bom, muito forte. Né? Na lateral direita, ontem entrou um garoto, né? Gabriel Garcia, se eu não me engano. Mas tem o Marcos Rocha, tem Mike, aí tem Jorge de um lado, Piquerez, zagueiros tem vários, no meio campo tem muita gente, no ataque tem muita gente, é Wesley, é Veron, é Dudu, aí não joga o Veiga, joga o Scarpa, é um absurdo que está jogando o Scarpa. Então, acho que ele tem elenco muito forte. Se não for o melhor, é um dos melhores ainda do Brasil. Para ir aí fazendo um rodízio quando chegar a hora. Porque nesse momento, não. Ele jogou contra o Botafogo, ontem jogou o mesmo time. E deitou nos dois, né? Acabou com a invencibilidade do Curitiba.
Então tem muita gente. Se você for perguntar, pensando na pergunta anterior que você fez, Da tríplice. para o torcedor do Palmeiras, não, se ele tivesse que escolher, eu acho que ele tem condição. Não só tríplice, quádrupla. Ah, você Tá gosta. certo essa palavra? Tá bom. Quádrupla. Porque tem o Paulista, tem o Paulista. E tem o Paulista também. É óbvio que é mais difícil, mas vamos pensar em tríplice coroa. O Palmeiras tem condição. Se o torcedor fosse escolher, eu acho que ele ia escolher entre Libertadores e Brasileiro. Por tudo que você falou, ele ia escolher Libertadores. Por ser o primeiro e único tri consecutivo e também o primeiro a ser tetra no Brasil. E tentar um Mundial de novo, né? E tentar o Mundial de novo. Mundial de novo. Eu não tenho dúvida que É uma briga. 99% dos palmeirenses, se tivesse que escolher, ia escolher... Não, eu vou escolher Libertadores. Porque pelo ineditismo e por virar o top de Libertadores no Brasil, se ganhar. O único com 4. Mas tem condições de ganhar as duas. Hoje, pensando só em brasileiro, só para completar, professor, do jeito que os times estão hoje, o Palmeiras ganha o brasileiro com 4, 5 rodadas de antecedência. Por que eu estou enfatizando hoje? Porque muita coisa muda. Tem a janela agora no meio do ano, a própria Libertadores e a Copa do Pra ver se Brasil. o Turco vai continuar ou não, precisa ver. O que vai acontecer no Galo, Flamengo. o que vai acontecer no Flamengo. O Flamengo vai voltar a jogar aquele futebol que já teve. Quem vai sair dos times e quem vai chegar? Palmeiras perde alguém? A Leila já falou que não. Sei lá. Nem o Danilo. Chega Garantiu o Danilo. um milionário europeu e fala, não, eu estou dando 100 milhões de... Estou dando um exemplo. E quem pode chegar? No Palmeiras e nos outros times. Então, muita coisa muda no meio do ano. Do jeito que está agora, o Palmeiras está sobrando no campeonato e ganharia com 4, 5 rodadas de antecedência, não tenho dúvida. Mas a gente sabe que não vai ficar do jeito que está agora. Muita gente pode melhorar e piorar. Do jeito que está, o Palmeiras está muito superior a todo mundo. Agora, quando voltar a Libertadores também, esquecendo janela, quando voltar, que tipo de foco o Palmeiras vai dar ao brasileiro? Como que vai ser o rodízio? Mas aí que tá, pode estar com a gordurinha feita, né? E vamos combinar que o adversário do Palmeiras nas oitavas de final também não é nada assustador. É muito... O caminho é bom. Caminho Mas nas é... oitavas- Aí nas peraí. quartas é que o bicho pega. Peraí, tudo bem. Mas eu duvido que ele faça nas oitavas o que ele fez, mesmo contra o Cerro Porteño. Depende no jogo de volta. Eu duvido que ele faça o que ele fez na primeira fase de colocar vários reservas. Se você... Não, vários não sei, mas Tudo bem, depende. se ele golear o jogo de ida, o Palmeiras resolve a parada. Aí sim. No jogo de volta, segura a onda aqui. Dá pra dosar. Dá pra dosar. Mas é Libertadores maior. Como é que é o sinalzinho maior, assim? Isso, Libertadores maior que brasileiro sempre, né, gente? Sim. Quem não tem brasileiro é o Abel. Palmeiras tem brasileiro pro Ju. Aliás, Pra caramba. contando tudo, é o time que tem mais títulos brasileiros unificados. E né? recentemente. E recentes também. Tem um time com mais brasileiros e mais Libertadores, né? Então, E vamos combinar que dá pra ganhar os dois, hein? dá. Dá pra... Não sei a tríplice coroa, é complicado e tal, mas dá pra ganhar os dois, Aproveitando hein? o momento dos adversários. Aproveitando o momento dos adversários se e o ganhar os próprio dois momento já do é Palmeiras. tríplice coroa, não vem com esse papo sim, não. E o próprio momento do Palmeiras. Agora, não, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. a Quem é o campeão Qual é a paulista? tríplice coroa, Quem é o professor? campeão paulista? Vamos lá. Vocês são a tríplice coroa Ah. e uma tríplice coroa. Uma tríplice coroa. Coroa do mesmo jeito. Como é que é o artigo indefinido? Você quer definir o artigo? A tríplice coroa é o filé mignon. Isso aqui é um Obrigado. programa de língua portuguesa ou de esportes? De As ambos, duas nesse coisas, caso. as duas coisas, Belito. Em 2003 o Cruzeiro não teve a tríplice Mas coroa? lá é a parte. Eu Lá tenho é um certeza, caso à parte. eu vou Ah, procurar... mas lá vale porque só tem Vou dois. procurar que é o nos Cruzeiro e o arquivos Atlético. aí da internet o Porque professor o Cru- falando da tríplice coroa do Cruzeiro 2003. O Cruzeiro propôs uma Cuidado, hein, tríplice prof. coroa que o Atlético foi lá e igualou. Você Mas chama o isso aí Atlético como não quiser. chama tríplice coroa. O Atlético não fica falando tríplice coroa. O Atlético não Não equipara. precisa, mas não se equipara. quisesse, teria igualado a do Cruzeiro. O Cruzeiro é que propôs o estadual dentro Se da quisesse, tríplice não, coroa. igualou. Então, mas disse que não quer, que não quer usar. Mudou o nome. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Isso é a tríplice coroa. Isso. Certo? Isso. Mundial tem outro, é mais pesado ainda? Não, Você acha aí? eu tenho um amigo corintiano que defende, e com razão, que o Corinthians foi o único a conquistar a tríplice coroa internacional, que é Mundial, Libertadores e Recopa da Libertadores. Mas, nesse caso, também é uma tríplice coroa. Não é aquela tríplice. que a gente Eu propõe. gosto disso. Peraí. Artigo Mundial, definido. Libertadores e Recopa? E Recopa. O Santos não? Nos anos 60? Não, porque não tinha Recopa. Tá. Elton, eu quero te ouvir sobre Rony, porque Rony já ouviu muitas cornetas, que o Rony isso, o Rony aquilo. O próprio Abel falou,
como é que é? Com a bola, ele é nota 7, né? Não é isso? Isso. Sem a bola, ele fica devendo um pouquinho. Tem um negócio assim, né? Que o Prati Abel usa falou. Se fosse nota 10, Estaria no Barcelona, estaria no Barcelona. não é verdade? Mas o Rony, no final das contas, é o artilheiro, tá fazendo gol pra caramba, é o artilheiro, ele não é um centroavante, mas nesse momento é o centroavante realmente que o Palmeiras precisa, apesar de algumas deficiências técnicas, mas é o cara que o Palmeiras precisa, o Elton? William, eu estava até refletindo sobre isso enquanto vocês falavam, né? Porque essa discussão sobre o Palmeiras contratar um centroavante, ela não desaparece, mas ela fica arrefecida quando o time começa a apresentar bons resultados, né? E esse caso do Rony é bem curioso porque, como ele é um jogador que basicamente joga a sua carreira pelos lados do campo, né? Foi assim no Náutico, foi assim no próprio Atlético Paranaense, né? Ele conhece muito bem esse estádio de enfrentar o Coritiba. E se fala muito de ter um jogador que complemente o Rony. Só que Rony ele está complementando os outros jogadores ali da frente, né? Se dá muito bem com o Scarpa, se dá muito bem com o Rafael Veiga. Quem joga pela outra ponta também, nesse momento, Gabriel Veron, né? Tem se dado muito bem. O Zé Rafael. Eu acho que Rony é um jogador que ele não é para se colocar no Barcelona, como disse o Abel Ferreira, se com a bola ele fosse nota 10, mas eu acho que subestima-se muito o Rony, principalmente pelo que ele faz nesse time do Palmeiras. Só nessa semana, né? Os recursos, né? Gol de cabeça, gol entrando na área, construindo o jogo fora da área. Só numa semana ele conseguiu mostrar do que ele é capaz. E ele só é capaz disso, também precisamos fazer essa ponderação, porque o coletivo funciona. Porque se fosse aquele time que... vou citar o exemplo do Caleri. O time tá mal, joga a bola no Caleri que ele marca. O Rony não é esse jogador. Não é um jogador de carregar o time nas costas. Mas com um time encaixado, um time bem organizado, ele cresce, ele sai dessa nota 7 aí que o próprio técnico dele falou. É isso. E é um Rony de muito destaque no Palmeiras, como era também no Atlético Paranaense. Sim. Então você perguntou se o Rony é o centroavante que o Palmeiras precisa. Independentemente do nome, eu te respondo que o Rony é o atacante que qualquer time precisa, não só o Palmeiras. Quer chamar de centroavante, quer chamar de... atacante. O cara que faz o facão. É o goleador que qualquer time precisa, é o Rony, na minha opinião. O cara faz gol todo jogo, de qualquer jeito, jogo pequeno, jogo decisivo, jogo grande, não tem medo de ninguém. Libertadores, brasileiro. O time não quer um atacante como o Rony. Ele não é o centroavante. Pode não ser, mas ele faz gol direto. Não, e a pergunta pode ser também, o Palmeiras precisa desse centroavante? Até agora muito se fala, muito se pede, mas pode ganhar uma peça a mais, né? Pode ser uma peça a mais. Até para troca de sistema. Mas até para ter um repertório, mas... Parece que não está fazendo falta. A impressão que dá é que não está fazendo falta. Quer fazer um bom teste, uma boa pesquisa? Pergunta para os defensores adversários. Nossa. O que eles acham de ter o Rony como adversário? É chato. De marcar o Rony. O bicho é chato. O bicho é chato. Ele é chato. É uma movimentação que procura gol. Eu prefiro o futebol na prática do que o futebol na teoria. Futebol no videogame ali. Se eu fosse jogar videogame, muito provavelmente eu não pegaria o Rony. Eu ia ter muito mais Haaland ali para eu escolher do que o Rony. Claro. Mas a vida não é videogame, gente. A vida é isso aí. A vida é ir no Couto Pereira e matar um jogo, que se não estava difícil também não estava fácil, e vai lá e resolve. A vida é levar o time até uma final de Libertadores, como eu acho que o Rony levou para mim. Ele foi o grande jogador daquela primeira Libertadores que o Palmeiras ganha nessa nova era. Sim. Né? Do 20 para 21, que eu não... isso, 20 para 21. Aquela esquisita lá foi o Rony. Então, na vida como ela é, na prática, o Rony, por mais que você dê nota, não dá acima de 7, e o próprio técnico não dá nota acima de 7 para o cara, mas ele, na prática, faz o principal, tem feito. Ele não dá acima de 7 porque ele tem defeitos também. Claro. Todo mundo vê quais são. Até pode melhorar. Pro futebol brasileiro, eu acho que é o atacante que todo time gostaria de ter. Ainda ajuda na marcação. E não é aquele cara que fica, já que a gente citou centroavante, tem centroavantes. Não é aquele cara que fica parado esperando a bola. Ele procura, ele vai, aparece na direita, na esquerda, no meio. Ele procura o gol. Chama a marcação, abre espaço. Olha, infelizmente, ontem tivemos confusão de novo, né, no futebol brasileiro. No jogo entre Palmeiras e Coritiba, não foi no estádio, mas foi nos arredores do estádio, lá fora, né?
confusão entre torcedores do Palmeiras e do Coritiba, e aí a polícia usou gás de pimenta para dispersar. Só que, quando eu estou falando arredor, estou falando na rua mesmo do estádio. O que aconteceu? O gás de pimenta foi para dentro do estádio, né? E aí o jogo teve que ficar parado, os jogadores, você viu ali na primeira imagem, os jogadores do Coritiba começaram a sentir, torcedores também, olha lá, sabe aquela coisa com aquela ardência nos olhos, aquele mal-estar, crianças e tal. E aí o jogo precisou ficar parado ali por cerca de 7 minutos por conta do gás de pimenta. A gente está vendo imagens, o pessoal sendo retirado, atendimento, enfim. E aí nós tivemos, infelizmente, mais uma confusão. Já teve aquela confusão envolvendo torcedores do Coritiba com o Santos na Vila Belmiro, né? Naquele jogo lá da vitória do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Agora, de novo, olha as imagens aí. Essas imagens de morador ali do lado, hein? Sobe o som aí. E aí, infelizmente, um monte de gente que não estava nem envolvida com essa confusão acaba sofrendo, estou falando até dos próprios torcedores dentro do estádio ali, com o efeito do gás de pimenta. Agora, de novo, né? E punição? Fácil. E aí? Para mim é uma guerra perdida. Porque eu pergunto o seguinte, o que aconteceu? Eu posso estar mal informado, vocês me ajudem, por favor. O que aconteceu com aqueles torcedores do jogo Santos e Coritiba? Alguém tem alguma notícia aqui? Alguns ficaram presos ali para averiguação, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? No mesmo dia. Provavelmente aconteceu o que acontece normalmente com esse tipo de vândalo que não traz nada de bom ao futebol brasileiro. Nada. Não acontece nada, é por isso que eles continuam fazendo. Primeiro, responsabilidade das autoridades esportivas, polícia, enfim. E também dos clubes. O que o Coritiba está esperando para banir esse tipo de gente do jogo? Aquele ano que o Coritiba foi rebaixado, nossa, no último jogo contra o Fluminense, teve invasão de campo. Aquilo é marcante, foi um absurdo, né, que poderia ter terminado até numa tragédia maior. E depois o Coritiba inicia a Série B com vários jogos com portões fechados, não é isso? Sim. Por causa desse tipo de gente aí. Por causa desse tipo de gente aí. O que o Coritiba está... O que esses caras trazem de bom para o Coritiba? Que é um grande clube, que tem uma torcida maravilhosa. Faz um bom campeonato. Né? Famílias, crianças, como a gente viu aí, sim, que gostam de ir e de assistir a um jogo de futebol e que provavelmente deixam de ir por causa desse tipo de gente. Por que o Coritiba não acaba com isso? Estou citando o Coritiba, que é o que a gente está falando agora, que mais uma vez deu problema. Mas quase todos os clubes têm esse tipo de gente. Por que não acabam com esses caras? Por que não há uma espécie de banimento para esses caras não irem mais no jogo? Dá para identificar, não dá? Não todo mundo, uma parte ali dá, Ao contrário, há acolhimento, não só por parte do Coritiba, não só por parte do Coritiba. Muitas vezes está falando do Coritiba. Do estádio. A gente podia estar falando do Corinthians, a gente podia estar falando do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do São Paulo, que não recebe torcedor, podia estar falando de qualquer um. Isso aí, além de conivência, é uma relação promíscua. Porque tem muita gente que se elege nas águas do torcedor organizado também. Então, eu só posso fazer minhas as palavras do estádio ontem. Vergonha, vergonha. Viram a torcida gritando vergonha? Embora eu achasse senti que aquilo era mais uma crítica em relação à reação da polícia, do que propriamente uma autocrítica em relação ao que torcedores estavam fazendo lá do lado de fora. Mas, enfim, vergonha, vergonha, vergonha. Temos que ir para o intervalo. Fico imaginando, né? Criança, né? Às vezes primeiras vezes no estádio, né? Já encontra uma situação dessa, tá com seu filho, aí tem que te retirar, criança chora, gás de pimenta e tal. Tem vontade de voltar. Quem volta? Eu não levaria meu filho no estádio numa situação dessa. Eu não levaria. Passei por uma situação dessa? Não. Acho que nem o filho. Vou levar pra quê? Para expor ao risco. A criança vai falar, papai, não quero mais. Aquilo. Depois da reclamação, não vai ninguém no estádio, porque o número é baixo, porque as crianças ficam no videogame, ou ficam vendo futebol internacional, ficam de casa, ficam na TV, uma geração que não vai... Por que será? Por que será, né? Entre outras coisas. Tá aí, é um dos efeitos. Vamos pro intervalo e a gente volta já para falar do Flamengo.